Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA e 186 da TVA Digital. Esse programa também pode ser acessado pelos canais da rede Edsat, por todas as pessoas que possuem parabólica digital. E ele tem o apoio do Instituto Wilson Pickler. No programa de hoje, nós vamos debater o papel constitucional do Ministério Público. E convidamos para fazer parte deste debate o Dr. Vanderlei Carvalho da Silva, ele que é procurador de Justiça. Atualmente, o Dr. Vanderlei é presidente da Associação Paranaense do Ministério Público. Ele foi reeleito até 2013. O Dr. Vanderlei é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e, como promotor de justiça, atuou nas comarcas de Formosa do Oeste, Nova Londrina, Teixeira Soares, Guarapuava e Ponta Grossa, e está em Curitiba desde 1995. Ele é pós-graduado em Direito Processual e também é pós-graduado em Direito Tributário e Processual Tributário. Atualmente, o Dr. Vanderlei Carvalho da Silva é titular da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal. Dr. Vanderlei, em primeiro lugar, queremos agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor nos explicasse o papel do Ministério Público a partir da Constituição de 1988. Houve uma mudança significativa do que era o Ministério Público anteriormente e do que é agora. E nós percebemos isso pelas atribuições do Ministério Público como órgão de defesa da sociedade. Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero contribuir e esclarecer as perguntas que forem formuladas. De fato, acho que a Constituinte de 1988, ela encampou aquilo que houve um crescendo, um galgar paulatino de várias gerações dos membros antigos do Ministério Público, e foi, creio, um reconhecimento, uma recompensa, uma outorga de atribuições importantes para o Ministério Público, e na Constituição de 88 cravou ali os pontos fundamentais que hoje norteiam a atividade do Ministério Público, quer no âmbito federal, no âmbito dos estados, que o Ministério Público, na verdade, é uno, indivisível, embora repartido em atribuições com base na legislação infraconstitucional. Com efeito, a Constituição deixou claro que a função do Ministério Público é essencial à justiça e outorgou-lhes aquelas funções ou atribuições
de titular da ação penal e acrescentou outras relevantes na área civil, como a posterior lei da ação civil pública ou as matérias de direito do consumidor, de proteção ao meio ambiente, todas aquelas matérias de direito difuso, que tornou, assim, o órgão um legítimo defensor da sociedade em vários campos que possa necessitar dessa atuação de uma forma mais coletiva, como se vê hoje o Ministério Público atuando na área educacional, na área de execução penal, na área da infância e juventude, enfim, todos esses ramos importantes para a sociedade. Doutor Vanderlei, podemos afirmar, com essas novas atribuições do Ministério Público, e agora, a partir da Constituição de 88, que ele não está mais vinculado ao Poder Executivo, de que o Ministério Público se constitui num quarto poder, ou está sendo um exagero aqui da minha parte? Isso é uma questão, acredito eu, teórica ou doutrinária, mas o fato é que o Ministério Público tem uma situação destacada na própria geografia da Constituição. Ele não está mais, como anteriormente, no capítulo do Poder Executivo. Ele está logo após a seção do Judiciário, como logo em seguida trata dos advogados. E todos de forma independente, trabalhando harmonicamente. O Ministério Público não tem nenhuma dependência ou subordinação ao Executivo, nem mesmo ao Legislativo ou qualquer outro órgão público. Ele atua de forma independente e autônoma, e a Constituição lhe assegura isso ao gravar expressamente que há essa independência funcional, que há essa independência institucional, e garante a ele, por exemplo, a autonomia orçamentária e financeira. Então tem um papel, faz parte do orçamento do poder público, que é direcionado em duodécimos, justamente para não ficar necessitando, pedindo a parte do orçamento ao executivo, que geraria aí uma possível dependência econômica desse órgão. É bem verdade que há um resquício ainda da menor, mas da forma antiga ainda, que é quanto à nomeação do Procurador-Geral de Justiça. Evoluiu bastante, hoje é o integrante da instituição, que é o Procurador-Geral de Justiça, ou chefe da instituição. Ele é escolhido por integrantes da classe numa eleição, forma-se uma lista tríplice, se houver 3 ou mais candidatos, óbvio, e vai essa lista para o governador, e o governador escolhe um desses 3 e nomeia como procurador-geral. Ponto. Não tem mais nenhuma influência sobre o Ministério Público. Uma das bandeiras das associações, e nossa também, é o que nós chamamos de eleição direta para Procurador-Geral de Justiça, ou seja, não passar mais pela chefia do Poder Executivo essa nomeação. Existem, inclusive, 2 PECs no Congresso Nacional de tramitação nesse sentido, uma referente ao Ministério Público dos Estados e outra em relação ao Ministério Público da União. Esse ainda numa situação mais desvantajosa que a dos Estados, porque o Procurador-Geral da República, ele sequer é integrante de uma lista tríplice, ou seja, o Presidente da República pode nomear qualquer um sem eleição interna no órgão do Ministério Público da União. Mas também nomeado, ele se torna independente, não deve nada por conta de quem o nomeou ou a pessoa que o nomeou, e se passa somente nessa situação. Apenas a nomeação nomeou, o órgão é independente para gerir o seu destino. Doutor Vanderlei, o senhor falou do Ministério Público da União, do Ministério Público dos Estados. Eu gostaria que o senhor explicasse como funciona, já que os promotores, podemos assim dizer, a nível federal, eles são chamados de procuradores da República.
Se o senhor pudesse fazer um paralelo entre o Ministério Público Estadual e o federal e as atribuições de cada dessas funções. De fato, o Ministério Público da União, ele engloba o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Os integrantes destas instituições, não estou bem lembrado quanto à nomenclatura para o Ministério Público Militar da União, mas o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal são denominados procuradores da República. Esse é o cargo que ele assume quando é aprovado em concurso público. O do Ministério Público do Trabalho é chamado de procurador do trabalho. E do Ministério Público Militar, se eu não me engano, é o promotor militar. Ainda fica com esta nomenclatura. Nos estados, o Ministério Público tem na sua carreira os promotores de justiça no primeiro grau e os procuradores de justiça em segundo grau. Os promotores atuam nas comarcas, nos Exatamente. fóruns. E o procurador O procurador de justiça, ele atua em segundo grau junto aos tribunais. Ou seja, na primeira Câmara Criminal tem um procurador de justiça, na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça tem um procurador de justiça, e também há hoje muitos procuradores de justiça trabalhando naquilo que nós chamamos em chefia de órgão de execução. Por exemplo, o Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Patrimônio Público. Lá está um procurador de justiça chefiando aquele órgão e com promotores de justiça trabalhando em conjunto. Outro exemplo são os GAECOS. Tem um procurador de justiça que é o chefe daquele órgão e promotores de justiça trabalhando junto. Ou seja, o procurador de justiça, embora tenha uma função, digamos assim, na esfera judicial de segundo grau, ele, extrajudicial, ele também trabalha na função própria de primeiro grau, vamos dizer assim, junto aos promotores de primeiro grau. O senhor falou da atuação do Ministério Público nos direitos difusos. Eu lembrei agora que aqui no Paraná nós temos aquelas promotorias de defesa do consumidor, do meio ambiente, do idoso, da criança e do adolescente. Isso também é um trabalho importante e que surgiu a partir da Constituição de 88. Perfeito. Essa é uma atribuição que nós consideramos da maior relevância para a sociedade e que o promotor e o procurador trabalham de uma forma extrajudicial. Ele muito pouco se utiliza ou precisa, às vezes, de socorrer ao judiciário para resolver os litígios nessa área. Tanto que a legislação lhe permite firmar aquelas famosas TAC, são os termos de ajustamento de conduta, em que por ali se executa o cumprimento dessa obrigação e que se vai em juízo apenas quando é necessário aplicar alguma determinação ou se cumprir alguma daquelas condições que não estão sendo executadas. Mas, de fato, é uma amplitude muito significativa e hoje em todas as áreas do Ministério Público tem esse centro de apoio. Me recordo que, acho que esses dias ainda se criou mais uma, que é a área da proteção aos direitos da dignidade humana, junto com os direitos humanos, mas como uma forma complementar a uma outra que já havia, se não me engano, dos direitos constitucionais que foi ampliado. Mas existe aí o Centro de Apoio de Proteção ao Indígena, Centro de Apoio ao Idoso, ao Adolescente, enfim, todas as áreas em que a sociedade verifica uma necessidade importante, o Ministério Público criou um centro de apoio para cuidar especificamente e se especializando nessa área para melhor poder prestar o serviço que a Constituição lhe impôs e lhe otorgou. Doutor Vanderlei, uma das questões que está em debate no Congresso Nacional e que tem sido motivo de polêmica, eu não sei como é que isso foi resolvido a nível do Supremo Tribunal Federal, diz respeito à PEC 37/2011, que pretende retirar do promotor ou do Ministério Público o poder de investigação. Eu sei que há um debate muito grande
com os delegados de polícia, porque eles acham que isso é uma competência constitucional deles. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre a ótica do Ministério Público, sobre essa questão do poder de investigação do Ministério Público. Essa, de fato, é penso eu, seja um equívoco de alguns setores corporativos da Polícia Civil e também um equívoco, alguma pressão que possa ter havido em cima de alguns deputados da comissão especial que está analisando essa PEC. Essa PEC ela é de autoria de um delegado de polícia do Maranhão. A comissão são de membros que analisa provisoriamente essa PEC. A maioria é integrada por pessoas ligadas à polícia, delegados mesmo de polícia ou outros agentes, enfim. Foi agora, semana passada, aprovada nessa comissão por 14 votos a 2 a sua admissibilidade. Houve um recurso do deputado do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, porque não foi lido o voto dele em separado nessa matéria. Então vai isso para plenário, deve ser primeiro analisado se há uma nulidade ou não nessa votação prévia. Ou melhor, na Câmara deve ser ainda votada 2 vezes em plenário, como é uma PEC que exige um quórum qualificado. Se aprovado, ainda tem que ir para o Senado também, passar por todas as comissões e depois em plenário. Nós lamentamos porque, para começar, justamente por ser uma PEC, o que já demonstra que quer mudar a Constituição. Se quer mudar a Constituição é porque já está na Constituição, o Constituinte já lá deixou essa atribuição. Mas, na verdade, ela não é expressa na Constituição essa possibilidade de investigação por parte do Ministério Público. Não consta expressamente, mas não veda. Como também não dá exclusividade à polícia fazer a investigação criminal. Por isso que eles querem ver aprovada essa PEC para que conste expressamente que apenas eles, exclusivamente, podem fazer investigação criminal. A nosso ver, isso é um retrocesso. Só em 3 países no mundo se veda ao Ministério Público a investigação criminal e algumas situações. Quero deixar claro que nós não queremos assumir essa investigação criminal, não queremos substituir a polícia, ela tem um papel relevante, importante, ela vai fazer todo o seu trabalho como deve ser feito. O que nós queremos, que precisamos demonstrar e precisa a sociedade saber, é que há, em certas situações, que o Ministério Público complementa ou é importante, o fundamental para resolver alguns crimes que, conhecida a falta de estrutura, a dificuldade ou a falta de garantias que o delegado ou a autoridade policial tenha, que atrapalha ou dificulta alguma apuração de alguns crimes, que são os mais expressivos nacionais, que se tem conhecimento, para começar pelaquela investigação que hoje se processa do Mensalão, aquela questão daquela morte, do assassinato do prefeito de Santo André, enfim, aqui no Paraná tem vários crimes em que, se não fosse a atuação do Ministério Público, não se teria conseguido levar às barras dos tribunais o possível réu ou acusado. E há até uma orientação, se eu não me engano, da ONU, uma Carta das Nações Unidas, em que, em certos casos, o Ministério Público tem, assim, a possibilidade de investigação criminal, como, por exemplo, investigar a própria polícia como autora ou suspeita de crimes, e que, devido à situação corporativa, ficaria sem possibilidade de se chegar a uma condenação, uma punição do responsável. Mas acreditamos que a Câmara, os deputados, os representantes e senadores acabem, na sua grande maioria, verificando que é realmente um equívoco, um retrocesso, não é bom para a sociedade, e que o Ministério Público quer, sim, poder, em certas situações, agir
em conjunto, em complemento com a polícia, sem assumir essa função da polícia. Não queremos, de maneira alguma, nos substituir à polícia. Apenas interessa-nos que aqueles crimes graves, que há dificuldade em se apurar e levar aos tribunais, que o Ministério Público, sim, possa ir lá e levar ao julgamento dos tribunais. E isso, me parece, que é o que interessa à sociedade. Quero só esclarecer aos nossos alunos de que PEC é um projeto de emenda constitucional. Doutor Vanderlei, eu gostaria que essa questão também de retirar o poder de investigação do Ministério Público está num processo de julgamento no Supremo. Exatamente. Que também não se manifestou ainda na sua totalidade. Me parece que tem um grande número de votos a favor da capacidade do Ministério Público de também, como titular da ação, ele fazer o processo de investigação de crimes. Exatamente. Essa questão está no Supremo Tribunal Federal, em alguns processos. Um deles, se eu não me engano, é justamente aquele, o Sombra, o Sérgio, acusado de participação de alguma coisa no assassinato do prefeito Sérgio Daniel, em que ele disse que é nulo todo aquele processo por conta de que tenha sido o Ministério Público que estava investigando o caso. E um outro, se não estou enganado, é de um prefeito de uma cidade do interior de Minas, se não estou enganado, também foi investigado pelo Ministério Público, acabou condenado, enfim, entrou com habeas corpus no Supremo, e a situação está mais ou menos definida em favor, pela maioria dos votos até agora, da possibilidade da investigação do Ministério Público. É certo que é um colegiado de 11 ministros, nós acompanhamos agora o julgamento do mensalão, há sempre uma divergência salutar e democrática. Um ministro pode não entender que a Constituição não autoriza essa investigação do Ministério Público, mas a maioria está partindo para o lado que, não vedando, está, assim, autorizando pela própria função do Ministério Público como titular da ação penal, em que ele teria melhores condições e interesse de participar dessa investigação para melhor preparar essa acusação em juízo. E mesmo porque não veda expressamente a Constituição essa possibilidade. E alguns ministros acenaram ou julgaram com a possibilidade de investigação, mas de forma que eles chamam de modulada. Ou seja, exatamente aquilo que eu disse, nós não queremos assumir o trabalho da polícia. Nós podemos complementar a atividade policial e atuar em alguns casos. Por exemplo, quando o crime for contra o patrimônio público praticado por alta autoridade do poder. Quando o crime envolver alguma investigação que seja difícil ou impossível até de se chegar a algum lugar e descobrir alguma coisa se não fosse aquela intervenção muito próxima, muito junta do Ministério Público. E, enfim, eles modulando nestes crimes em que o próprio policial é o suspeito de crime, então o Ministério Público poderia investigar. Naquele caso em que, vamos dizer, um prefeito de uma cidade lá está sendo suspeito de um crime, esse o Ministério Público poderia investigar, modulando as situações, que para nós seria perfeitamente adequado, porque não queremos e nem devemos assumir a atividade que é própria da polícia. Mas não podemos ficar vedados a uma atividade quando nós próprios enxergamos que é necessária a nossa intervenção para levar aquele caso que interessa à sociedade, que seja julgado nos tribunais. Dr. Vanderlei Carvalho, nós temos observado nas últimas semanas uma campanha muito bonita do Ministério Público, que é aquela Conte Até 10. São heróis do esporte, campeões mundiais, que estão, principalmente da área de lutas, que estão se posicionando para que as pessoas, num momento de raiva, contem até 10 antes de reagir a uma provocação. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito desta campanha muito simpática e muito útil para a comunidade. É verdade. Essa é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público,
com apoio da CONAMP e também do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, lembrando que a CONAMP envolve todas as associações do Ministério Público do Brasil inteiro, dos estados e a do Ministério Público Militar da União e, às vezes, também o Ministério Público do Trabalho. Apenas não está na CONAMP a Associação Nacional dos Procuradores da República. Ou seja, todos os promotores do Brasil estão apoiando essa campanha. Ela, como ali o próprio nome diz e sugere, antes de fazer uma besteira, conte até 10. É bastante salutar, porque se nota no analisar os crimes de homicídio mais graves desse país, não existe um crime, um bem maior que a vida. Em muitos casos ele é cometido assim pelo pavio curto, pela futilidade, e se pensasse um pouquinho mais, nós vemos casos assim de pessoas tem acontecido ultrapassar um carro no trânsito, ele começa a discutir com o outro, e aquilo ali, volta e meia, tem acontecido um homicídio, a pessoa está armada e mata o outro, nunca viu a pessoa. Se ele tivesse continuado um pouquinho, contado até 10, não reagido assim, naquele ímpeto, teria sido evitado. Então, esse é para conscientizar exatamente. Todos nós estamos sujeitos a isso no dia a dia, no estresse. Por isso que a campanha veio para atingir todos nós. Nós todos temos que nos conscientizar que nós temos momentos difíceis, mas que se conseguirmos parar um pouquinho, pensar, contar até 10, vai evitar uma tragédia. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o Dr. Vanderlei Carvalho da Silva, ele que é procurador de Justiça aqui no estado do Paraná, presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, e o tema foi o papel constitucional do Ministério Público. Dr. Vanderlei, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu estou à disposição e eu que agradeço e ficarei sempre à disposição para dar outros esclarecimentos. Muito obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele tem o apoio do Instituto Wilson Pickler. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat. Neste segundo bloco, nós vamos entrevistar o jornalista Jorge Cury Neto e o tema é a voz como principal instrumento de comunicação. Jorge Cury Neto, ele é formado em comunicação social, habilitação em jornalismo. Ele trabalhou como radialista, jornalista. Já em 72 ele atuava como rádio escuta na Rádio Marumbi, aqui de Curitiba. Depois ele foi repórter da Rádio Cultura do Paraná, da TV Paranaense, o Canal 12, e narrador esportivo da Rádio Marumbi. O Jorge Cury também fundou a Central de Radiojornalismo e, ultimamente, ele tem desenvolvido um trabalho
que é relacionado ao voice design. Ou seja, ele tem feito conferências, palestras em seminários, congressos, universidades sobre o voice design, o poder da palavra falada. Jorge Cury, para mim é uma honra muito grande estar entrevistando você aqui em Gestão Pública em Debate, porque durante muitas vezes fui entrevistado por você, que é um dos profissionais mais sérios e competentes aqui do Paraná. Então eu gostaria que você nos falasse a respeito do voice design, do poder da palavra falada que você tem desenvolvido nesses últimos anos e tem motivado plateias, auditórios, não apenas em Curitiba, mas em muitas cidades brasileiras, sobre esse poder da palavra. Inicialmente, minha saudação ao telespectador e o privilégio de estar sendo entrevistado por você, Jorge Bernardi, é uma honraria muito grande para mim. Na verdade, desde a minha infância, que eu tenho essa paixão pela comunicação através da palavra falada, né? No meu tempo de criança, inclusive, eu não dispunha de televisão, era o rádio, né? E eu gostava muito de ouvir os grandes profissionais do rádio da época, os programas de auditório, que inclusive meu pai apresentava através da Rádio Clube Paranaense, os programas esportivos, as narrações esportivas, as grandes vozes, né? Naquela época, inclusive, existiam programas de declamação de poesias. Então, a oralidade, quer dizer, a palavra falada era expressada com muita perícia pelos profissionais. E mesmo a questão das conversas em casa, das contações de histórias, das histórias lidas pela vovó, o tesouro da juventude. Ah, lembro bem. E tudo aquilo foi me fascinando. Então eu sempre tive essa paixão pela comunicação, em especial através da palavra falada. Aí logo jovem ingressei no rádio, como diz assim, como rádio escuta, e foi até interessante iniciar como rádio escuta, porque eu pude conhecer as grandes vozes da época do esporte, né? Que o rádio escuta basicamente colhe as informações de momento e passa para o plantão esportivo e esse a divulga, né? Na época era o Edson César Lopes, o plantão de ouro da cidade da Rádio Morumbi. E depois, como repórter, iniciando com o Dirceu Greser do Viva o Futebol. Né? Lembro desse programa. Então, tive todas essas experiências notáveis e tal, né? E depois, na sequência da minha carreira, a gente criou a Central de Rádio Jornalismo, que era uma agência de notícias para o rádio. No afã de trazer assim, uma contribuição para o rádio, houve essa criação dessa agência de notícias. Foi a segunda a ser criada no Brasil. A primeira foi a Rádio 2 em São Paulo, a nossa foi a segunda. E contribuindo com conteúdos para emissoras de rádio, que nós fazemos até a data de hoje. E, em certo momento da minha existência, aquela inquietação que muitas vezes ocorre com a gente, e eu, como cristão, pedi a Deus, Deus, qual será um propósito que o Senhor queira me colocar, o seu propósito para a minha vida profissional? E aí ele me respondeu, né? O tema, o poder da palavra falada. A partir daquele instante, comecei a me dedicar ao estudo da palavra falada. E logo do início da pesquisa, observei assim o poder extraordinário que a palavra falada tem na vida da gente, transcendente. Como não havia, eu não identifiquei nenhum estudo um pouco mais completo sobre esses elementos, essas características da palavra falada, comecei também a fazer essa pesquisa e compartilhar com pessoas interessadas nisso e até que geraram os convites para palestras, para workshops, e a gente começou a compartilhar esse poder transcendente. E no início da pesquisa até eu percebi o seguinte, de um contexto assim antropológico, né? Vamos dizer assim, até filosófico e principalmente de cunho transcendente. Antes de existir o tempo, o espaço, né? No princípio era o verbo, diz a palavra de Deus, né? E eu me surpreendi com isso, fiquei meditando sobre isso. Quer dizer, antes de existir o espaço, existir o tempo, no princípio era o verbo
o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada se fez. Puxa, quando me deparei dessa sentença, digo, algo é extraordinário, estratosférico, né? E de fato transcendente. Aí comecei também, logo em seguida, fazer uma ponte de primeiro do Evangelho de João, né, ao Gênesis, né? O céu, a terra era vazia, escura e sem forma. O Espírito de Deus pairava sobre ela e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, a palavra falada, este verbo, é claro que não é o verbo pelas cordas vocais de Deus, mas o verbo pela expressão plena do Criador, do originador de todas as coisas, né? Então, percebi a dimensão que ela tem na vida da gente, né? Se você for também se referendar a outros elementos, como a questão do Big Bang, o que é o Big Bang, né? A expressão primal da origem de todas as coisas, da ordem e da beleza, né? O Big Bang é um Big Bang, né? É um som primal, né? É a origem de todas as coisas, o logos, né? A palavra logos significa palavra, que depois, a partir de outros filósofos, foi dada a ela outras conotações, como razão, né? A logia, né? Enfim. Então, a palavra falada tem essa conotação muito forte, né? Na vida da gente. E comecei a trabalhar com isso e ver as manifestações variadas que ela tem. Jorge, o desenho da voz, o voice design, explique o que é isso, como é que as pessoas, você que trabalha com a palavra, eu tive a oportunidade de fazer um curso rápido com o Jorge, até nas minhas atividades públicas como candidato e também como professor, mas a entonação da voz, o sentimento que você coloca na voz, eu gostaria que você falasse sobre isso, ou seja, o desenho da voz e isso, os efeitos que causa no ouvinte, ou seja, na pessoa, você como transmissor, na pessoa que está recebendo, no receptor. Essa pesquisa, a gente foi bastante ampla, está sendo, né, ela está em processo, né? Várias áreas do conhecimento a gente começou a observar, desde a linguística, né, semântica, a fonação, a fonética, né, a programação neurolinguística, a gente estudou também aspectos dela que tem tudo a ver com esse contexto, né, a questão da sonoridade da palavra falada, da musicalidade da palavra falada, até aspectos voltados à própria hipnose, à psicanálise, várias áreas do conhecimento, né? A gente foi abordando e estudando isso. Então, e nesses estudos, depois de uma etapa vencida, a gente teve o interesse de definir claramente uma expressão que fosse o resumo dessa pesquisa. Aí surgiu a expressão voice design, que é uma expressão que já existe, mas que designa simplesmente alguma relação, alguma atividade audiovisual. E nós estamos dando uma conotação para essa expressão voice design, que o design é atribuir funcionalidade a algo, dar clareza para aquilo que se pretende explicar, para que se pretende demonstrar, né? Existe uma metodologia. Então, o que normalmente se tem como design, normalmente se referenda a aspectos visuais, né? O design gráfico, o design de moda, o design digital. E nesse caso desse estudo, a gente estabeleceu um paralelo entre todo esse estudo feito com o design visual em relação a elementos da voz. Então, o que a gente contempla na questão do voice design, desse conceito? A anatomia da palavra, os contornos da palavra, as várias tonalidades da palavra, aí vai a cada frequência em si. Cada frequência causa um efeito diferente no ouvinte, se é o beta, se é o teta, se é o alfa, né? A questão do volume, né? Da amplitude, do ritmo, da harmonia. Então, são conceitos
existentes no design que, trazidos para o contexto da voz, você tem uma clareza do significado dessa expressão, de você conceber, de você tratar desse elemento voz, porque a gente fala praticamente o tempo todo, e quando não está falando com alguém, está falando consigo próprio, a chamada comunicação intrapessoal. Então nós falamos praticamente de forma ininterrupta. E esse estudo visa a gente adquirir uma consciência exata do poder que a voz tem e o efeito que ela pode causar, né? O que eu desejo causar como comunicação. Então, eu tenho elementos que me propiciam eu tomar posse deles e executar uma comunicação, tornar isso bastante eficiente para o meu receptor. Então, basicamente, a voice design seria esse sentido da concepção, da elaboração, né, da materialização desse conceito num produto final de comunicação. Jorge Cury, recentemente nós acompanhamos a doença do presidente Lula e os médicos fizeram de tudo para que ele não perdesse a voz, já que ele estava com câncer na garganta. Para o político, para o professor, para a pessoa que exerce uma função pública, a importância da voz e da comunicação. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque às vezes não é apenas, digamos, o conteúdo das palavras, mas a forma também, como você está nos explicando, como essas palavras são ditas. Muito boa pergunta e própria da sua inteligência, meu caro Jorge Bernardi. Eu diria o seguinte, a perda da voz por parte de uma pessoa, no caso o ex-presidente Lula, é algo bastante significativo. Significa um pouco da sua própria morte em vida. Você não poder se expressar, você não poder se comunicar, é algo que aqueles que passam por essa dificuldade, até tem um outro amigo nosso, o ex-presidente do CREA, que agora por uma questão de uma doença também perdeu a voz, ele me disse a mim numa reunião recente, que ele começa a se isolar do mundo porque ele não consegue mais se comunicar com as pessoas, ele começa a se fechar no seu mundo e começa aos poucos morrer de uma forma muito intensa. Então a ausência dessa faculdade de comunicação é de fato bastante significativa, ainda mais um caso do ex-presidente Lula, que é de fato um profissional, uma personalidade que usa a voz com muita plenitude, com muita habilidade, com muito talento, né? Tanto é que ele chegou aí ao posto que chegou, dada a sua facilidade, a sua comunicabilidade com o seu público. Você, como radialista, e lendo o seu currículo aqui, passou por várias etapas como repórter, como entrevistador, como narrador esportivo. E para quem está ouvindo o rádio, principalmente o narrador, ele parece que ele se transforma, é uma pessoa que tem uma comunicação normal e na hora que está narrando uma partida de futebol, de um esporte, como é que acontece essa transformação? Aliás, eu gostaria até que você narrasse um pouco para nós aqui, Jorge. Olha que porque desafio, hein, Jorge? Não, eu já ouvi você narrando e eu fiquei impressionado porque não parece que é você. Como é que você consegue mudar a tonalidade, o ritmo da voz durante esse processo? De uma certa forma, o universo do som, ele ocupa todo o espaço da nossa existência, né? Então, a palavra falada tem um significado não só como elemento de comunicação, de eu dizer algo inteligível a você e você me entender. Na verdade, a comunicação é um milagre. A palavra que eu digo sai de mim cheia, ela chega vazia a você. E você que vai atribuir os sentidos que você quer para aquela palavra dita. Então, a comunicação é algo de fato milagroso e que nem sempre ou raramente ela tem a sua plenitude exercida, né? Então, na verdade, a palavra falada tem um contexto interessante,
que o mais forte dela não é a palavra dita, é o som emitido. O som que a palavra falada emite, ele tem mais força comunicacional do que a própria palavra dita. Ou seja, dizem aí os entendidos, né, e eu me apoio neles também, que 55% da nossa comunicação é através do nosso gestual, da nossa expressão como um todo, né? 38% é no tom de voz utilizado, ou seja, nesse som emitido, e apenas 7% na palavra dita. Então, o contexto da palavra falada, ele é muito forte pela sonoridade emitida. Esse som emitido pela voz, ele penetra no ouvido exterior, vai para o ouvido interior, né? Atua diretamente na medula central e se espalha em todo o corpo. Então, esse som emitido pela palavra falada, ou pela palavra cantada, ou pela música de uma forma geral, ela mexe com todos os elementos físicos do indivíduo. Mexe com a pressão arterial, com os batimentos cardíacos, com o imaginário. Ele trabalha com todo o corpo e o som é uma onda física ativa. Ela tem um efeito tátil. Eu estou falando aqui numa TV de universitário, então me perdoe aí se eu estou sendo um pouquinho acadêmico. Mas ela tem até um efeito tátil, porque eu toco em você com o som que eu emito. É como eu estivesse tocando fisicamente em você, eu toco também através do som. Então, no efeito causado de uma narração esportiva, ela leva o sujeito a este êxtase, aquele som que penetra pelos ouvidos, aquela narração muitas vezes com toda aquela carga emocional que o rádio costumou se fazer. Eu até fui entrevistado, quando eu fui fazer a visita ao Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, por uma TV, foi a TV Canção Nova, e o repórter me perguntou o que eu achava daquele contexto. Eu disse que o futebol foi uma invenção do rádio esportivo. Não foi o Charles Miller ou alguém que inventou o futebol. No Brasil, foi o rádio esportivo que inventou o futebol. O rádio esportivo é que deu essa dinâmica, esse conceito, essa expressividade cultural pro futebol, através dos narradores esportivos. Hoje a TV assume muito do papel de transmitir o futebol, mas a TV ela é visual, quer dizer, ela é clara, ela é evidente, né? Não mexe tanto com o imaginário porque existe uma imagem, né? Do que o rádio esportivo. Então, aquela narração esportiva do locutor, né? Bola para Jorge Bernardi pela ponta direita, ultrapassa a última linha do gramado, se aproxima do bico direito da grande área, bate de pé direito, a bola vai para a linha de fundo, Jorge Bernardi de cabeça, atirou, é gol! Aí o cara grita, né? Gol! Laço, laço! Né? Como diria o meu xará, o nosso xará, o Jorge Cury, né? Jorge Cury. Golaço, laço, né? Então, assim, essa emoção tida, a bola passa, lambendo o poste, tira a tinta do poste esquerdo, foi para a linha de fundo. Imagine agora que estava só no rádio, ouvindo essa partida entre o Atlético e o Paraná, né? Quando aos 44 do segundo tempo, né? Exatamente. Uma cabeçada do Anderson lá, tira de cabeça o zagueirão Kleberson na última linha, na linha fatal, né? Quase o gol, quase que o Atlético permanece na segunda divisão e graças a Deus, né, o Atlético está aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muito disso e a grande intelectualidade do mundo, Piaget, outros, Freud e tal, surgiram nesta fase do rádio, né? Os discursos, todos eles, né? Alguns até nem todos para o bem, né? Como a liderança de Hitler, por exemplo, aliás, mas foi através... Se imagine Hitler na televisão na época, aquele bigodinho esteticamente sem nenhum valor maior, né? Ele não muito provavelmente não teria a força que teve por difundir, né, o seu discurso nas poderosas ondas hertzianas, né? Aliás, dizem que o sucesso dele como um líder de massa foi justamente os discursos no rádio, criando todo aquele clima, parando durante o seu discurso, ou fazendo aquele clima de suspense. A pausa, usando o silêncio, né? Exatamente. Aliás, o silêncio é importante na comunicação. Eu né? até queria perguntar a esse respeito. O silêncio. É essencial, né?
O silêncio é a hora clímax de uma comunicação, né? Um comunicador que fala sem dar uma pausa, ele está dificultando a vida do seu receptor. Então, o silêncio é aquele momento que o que foi dito se acomoda, né? O que foi dito é assimilado pelo receptor. O silêncio fala, né? Muitas vezes mais do que 1000 palavras. Então, é o momento que você diz alguma mensagem, determinada mensagem, e você dá aquela pequena pausa. É o menos que vale mais? É o menos que vale mais. Aliás, em comunicação, menos é mais, né? Aliás, explique isso, Jorge Cury. Assim, a nossa tendência ao se comunicar é usar o maior número possível de tempo, né? Mas, na verdade, quanto menos a gente utilizar elementos numa comunicação, mais ela se estabelece. Eu estou estudando um livro sobre design instrucional, bem interessante, que é um assunto para quem trabalha na área de ensino à distância. O design instrucional que usa elementos textuais, visuais e, naturalmente, orais, né? Então, existe no ser humano a chamada memória de trabalho. Então, se você quiser estabelecer uma comunicação boa com o teu receptor, você tem que usar o mínimo possível de elementos, usar só elementos essenciais para que ele possa, através dessa memória de trabalho, captar aquela mensagem e você não saturar essa memória de trabalho e deixar de gerar a comunicação desejada, né? E o ouvir? Porque o ouvir também, nas relações pessoais, a pessoa que sabe ouvir, ela acaba tendo uma postura simpática, as pessoas gostam. O ouvir é um atributo dos sábios, né? O ouvir é a plenitude da conquista de qualquer ser humano, né? O ouvir é onde todas as coisas acabam acontecendo. O ouvir, veja, a arte de ouvir é um desafio grande, porque nós ainda latinos temos tremendas dificuldades de ouvir, porque ouvir exatamente o que o outro diz exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muita atenção, exige muita autonegação, esvaziar-se de si mesmo, porque vários elementos concorrem quando alguém está falando e que impede do receptor ou ouvinte escutar exatamente o que o outro está dizendo. Primeiro, as conversas interiores. Nós conversamos muito conosco mesmo. Muitas vezes você está falando comigo alguma coisa e eu estou simultaneamente conversando comigo mesmo. Então eu estou roubando a atenção que eu deveria dar a você e estou dividindo com a minha própria conversa. Ou você conversa alguma coisa comigo e na medida que você vai falando, eu vou estabelecendo os links a partir do meu repertório existencial, já estabelecendo uma resposta que eu devo dar a você. Então são vários contextos que a gente de fato raramente chega a ser um bom ouvinte. Vários aspectos da comunicação que a gente deixa de ser exatamente um bom ouvinte. Então, aquele que é um bom ouvinte, primeiro que ser um bom ouvinte, eu creio que é uma das maiores, se não for a maior, atitude de amor ao próximo. Quando você para ouvir alguém, isso a história conta, as pesquisas mostram, se você, às vezes tem uma pessoa que está no momento clímax da sua vida, de profunda perturbação, está ao ponto de suicidar-se, por exemplo, dá cabo da sua vida, e aparece um santo ouvido e começa a escutar aquela pessoa, começa a dar atenção para aquela pessoa. Essa pessoa muitas vezes acaba debelando da intenção do suicídio e recupera a sua vida e continua a sua existência. Então ouvir é um ato assim de profundo amor ao próximo. Se você quer conquistar alguém, muito mais do que falar com essa pessoa é você dar os dois ouvidos para essa pessoa. E ouvir como é dito também, né, não é novidade para ninguém, né, nós temos uma boca e dois ouvidos. Portanto, o atributo de ouvir é bastante soberano e importante para o ser humano. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate
Jorge Cury Neto, jornalista, e o tema de hoje foi a voz como principal instrumento de comunicação. Falamos a respeito do voice design, ou seja, o poder da palavra falada, uma das áreas de pesquisa do professor Jorge Cury. Eu quero agradecer muito, Xará, essa entrevista. Eu não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a você pela essa honraria, né, dessa oportunidade de estar expondo esse assunto. E me coloco à disposição para outras ocasiões também, que for necessário. Muito obrigado. Obrigado.